Maneirismo. No final do Renascimento, de 1520 até meados de 1610, surgiu um movimento artístico que ficou conhecido como maneirismo, que fazia referência à maneira, trazendo uma exagerada utilização de detalhes das formas. Muitas vezes, o maneirismo é considerado uma transição entre a arte renascentista e o barroco. Outras vezes, é visto como estilo próprio. O maneirismo aparece em meio a uma decadência do Renascimento clássico, e as artes buscam a renovação e desenvolvimento das habilidades e técnicas. O maneirismo foi um estilo artístico que se desenvolveu na Europa, começando pela Itália, no século XVI, aproximadamente entre 1520, revelando-se os valores clássicos e naturalistas. Posteriormente, influenciou outras culturas europeias e chegou até a América e o Oriente. Desenvolveu-se assim principalmente na pintura, na escultura e na arquitetura. Esse estilo surgiu influenciado pelo Renascimento, pois este procurava a perfeição e a beleza absoluta, ao passo que o maneirismo valorizava o excesso, distorções, contrastes, sonhos e ilusão. O Renascimento, a natureza era inspiração para os artistas. O seu sucesso artístico se dava pela perfeição da imitação, o que não aconteceu com o maneirismo, que rejeitava absolutamente a cópia. O maneirismo é conhecido atualmente como um movimento artístico original e autônomo. Os artistas desse período buscavam a renovação e o desenvolvimento de todas as habilidades e técnicas adquiridas durante o Renascimento. E um movimento artístico com um caráter muito peculiar. Mas, em linhas gerais, podemos ressaltar alguns aspectos sofisticados intelectual e valorização da construção da obra, valorização da originalidade, interpretação individuais, dinamismo, complexidade das formas, rompimento com o estilo clássico de beleza idealizada, figuras em formas alongadas, serpenteadas, artificialismo no tratamento dos seus temas profanos e religiosos, usos de cores que não apresentavam a realidade, múltiplos pontos de vista, principalmente nas esculturas, destacando-se para as expressões emocionais, presença de elegância, beleza, graça, ornamentação, estilo, exagerado, arte, labirintos, espirais, tensões, caprichos nos detalhes, desconsiderando da proporcionalidade respectiva, inspiração no espírito religioso e no ser humano. Arquitetura. O maneirismo apresenta uma exagerada tendência à estilização, caprichando nos detalhes, deixando assim sua marca. Extrapola as linhas e concepções rígidas dos clássicos, como uma deformação exagerada nas formas. As igrejas caracterizavam-se pelo plano longitudinal, deixando um plano centralizado, característico do Renascimento clássico, mas alongando-se dos lados. As características arquitetônicas podem ser abordadas de maneira mais abrangente ao uso de ordem colossal, ao estilo de colunas variados, brincadeiras com as regras clássicas da construção, escadas que não levam a canto algum, ou a degraus de tamanhos diferentes, iluminação e ângulos sem incidência direta. Temos nesse período do maneirismo alguns representantes na arquitetura. São eles Bartolomeu Armanati, arquiteto, escultor italiano, obteve maior destaque como arquiteto do que como escultor. Uma das suas principais obras foi a construção da ponte Santa Tirinita, sobre o rio Arno, em Florença, em 1569. Giorgio Vasari, escritor, arquiteto, pintor italiano. Famoso por escrever biografias de artistas renascentistas italianos, como arquiteto, desenvolveu projetos, acompanhou, administrou equipes de trabalho. Uma das suas obras é a Galeria de Uffizi, em Florença.
André Palladio. Foi um arquiteto pesquisador italiano, autor de obras teóricas sobre arquitetura. Sua participação foi de extrema importância em oficinas especializadas em monumentos e esculturas decorativas. Escultura. A escultura maneirista demonstrava claramente todas as dúvidas e incertezas de uma Europa atormentada pela divisão religiosa. As esculturas maneiristas introduziam uma nova expressividade em suas obras. Experimentavam uma forte influência de Michelangelo, ou seja, repetem-se características da pintura e da arquitetura. As proporções são exageradas, fogem às regras clássicas, são sobreposições de plano, formas esguias e caprichadas, exageros de detalhes, cores brilhantes, um equilíbrio frágil por ter uma base pequena, com contornos músculos alongados, graciosamente um conjunto sensualidade plástica sentimentalista. Pintura. O espírito maneirista se manifestou principalmente na pintura. Os pintores se afastavam dos princípios renascentistas, em meados do século XV, passaram a deformar a realidade, que já não lhe era tão interessante. Criaram um novo estilo. Era uma pintura que se caracterizava por uma multidão de figuras que se apertavam em um espaço reduzido, formando vários planos paralelos, irreais e tensos permanentes. As formas corporais são esguias e alongadas, substituindo por formas perfeitas do Renascimento. A melancolia nos rostos e os personagens usam vestes drapeadas, de cores brilhantes e luminosidade se representa de forma inadmissível. As figuras principais saem da cena do centro da perspectiva. É a pintura que o artista afirma verdadeiramente o novo estilo. Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula, vamos falar um pouco sobre o Barroco. A seguir, vocês precisam realizar a atividade que está sendo proposta para vocês. Até a próxima aula.